aqui no Polo da Borborema, no nosso território, a gente vem numa luta, numa resistência contra esse modelo de produção de energia renovável a partir da concentração dos parques eólicos e das usinas solares. Nós entendemos que é necessário a produção de energia renovável. Eu acho que a natureza pede uma outra forma de produção de energia, mas nós também entendemos que o debate das mudanças climáticas, das energias renováveis, elas não devem vir apenas de um olhar que vem de cima, mas a partir também do olhar dos territórios. Aqui na Borborema, a forma de como as empresas têm abordado os agricultores e as agricultoras são a partir de formas muito desumanas, a partir de contratos que as famílias nem conseguem interpretar o que existe ali. Mas entendemos que esse modelo de produção de energia, a partir dos parques eólicos e das usinas, elas também mudam a vida, os modos de vida dos agricultores e das agricultoras, desorganiza o nosso território, desorganiza a natureza. Então nós também entendemos que esse modelo de produção de energia, ele não é ecológico, ele não é justo e ele não é solidário, porque essa energia, ela não fica nas comunidades, ela não fica no nosso município, ela vai para um sistema, para uma rede nacional que vai para o sul do Brasil, para outros lugares. Então, assim, como que essa produção de energia pode ser limpa na medida que ela marginaliza uma população camponesa? Então, assim, é nesse sentido que a gente traz a nossa crítica, né, que esse modelo ele não serve para o semiárido brasileiro, porque ele desmata, porque ele desorganiza o nosso território e os modos de vida das famílias camponesas. No nosso último episódio, a gente conversou sobre a produção de energia a partir de fontes renováveis e que não emitem poluentes, as chamadas energias limpas. E alguns dos exemplos de energias que são ditas limpas são a energia eólica, a energia solar e o hidrogênio verde. Mas será que elas são limpas mesmo? A instalação de alguns complexos para gerar energia a partir da luz solar e do vento tem registrado uma série de impactos ambientais e sociais, como a gente ouviu no depoimento de Roselita Vitor, que é camponesa e integrante da coordenação executiva da articulação do semiárido brasileiro. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse segundo episódio sobre energia limpa. Fica com a gente para entender um pouco mais dos impactos das chamadas energias limpas que a gente tem atualmente. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, sou jornalista, pesquisadora, trabalho na UFPE e vou me audiodescrever para você. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho uma estatura mediana nem tão alta nem tão baixa, tenho mais ou menos 1,62 de altura, tenho um cabelo cacheado castanho, ele é curto, tá? Um pouco assim perto da base da orelha, e ele hoje está dividido ao lado e um pouco preso aqui do lado esquerdo. Eu estou usando uma camisa vermelha de malha e eu uso óculos numa armação preta, um pouco arredondada, puxando aqui para as pontas. E eu sou Marília Félix, eu sou estudante de jornalismo e estagiária aqui na Diretoria de Comunicação da UFPE. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelo marrom, mais ou menos na altura do ombro, ondulado e um pouco cacheado nas pontas. Eu agora estou usando uma blusa azul, com manguinhas curtas, e uso óculos com armação vermelha. E hoje, quem bate um papo com a gente sobre os impactos das energias ditas limpas é Soraya Tupinambá e Mariana Traude. Bem-vindas, vamos começar com Mariana. Mariana, por favor, se apresenta para a gente. Olá, eu sou a Mariana Traude, sou pesquisadora e professora no Instituto Federal de São Paulo. Tenho formação em Direito e também em Geografia, com mestrado e doutorado em Geografia. Tenho atuação na área desde 2012, quando comecei o meu mestrado, e sigo desde então tentando compreender aí os impactos da implantação de parques eólicos, especialmente na região Nordeste, especificamente no semiárido nordestino.
Vou me auto-apresentar, sou uma mulher branca, de estatura mediana, estou vestindo uma blusa preta, um óculos de armação arredondada e marrom. Meu cabelo é ondulado, ele tem a altura mais ou menos do ombro, e ele tem umas mechas um pouquinho clarinhas assim, e é jogado para o lado esquerdo. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. E você, Soraya, pode se apresentar para a gente. Seja bem-vinda. Olá, gente. Eu sou Soraya Tupinambá e atuo numa organização não governamental chamada Instituto Terra-Mar, que está fazendo aniversário esse ano, são 30 anos de atuação com os povos do mar do Ceará. Fazendo uma autoapresentação, eu sou uma mulher de 1,66 m, pele clara, cabelos castanhos escuros, e cabelos lisos, assim, como inspira o nome Tupinambá. Um pouco indígena, né, os cabelos muito lisos. E trabalho com a zona costeira e com os diversos impactos que se dirigem a essas populações ao longo desses anos. Sou engenheira de pesca e tenho formação também na área ambiental. Bem-vinda, Soraya, obrigada por ter aceito o nosso convite. E antes da gente começar o nosso papo, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais. É @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Também te convidar para você seguir o Desteoriza no seu tocador de podcast favorito, que é essa página onde você está aí nos ouvindo. Vai ter um botão seguir, e aí perto do nome do Desteoriza, em algum lugar da sua tela, você clica e você recebe uma notificação toda vez que a gente publica um conteúdo novo, e assim você não perde nenhum episódio do Desteoriza. E se você estiver nos ouvindo no Spotify, você tem uma parte aí que tem uma pergunta, o que é que você achou do episódio, você pode deixar uma mensagem para a gente, dizer o que é que você achou desse episódio, e também sugerir algum tema, falar o que você quiser para a gente aí nesse espaço, tá? Então vamos começar a nossa conversa. A gente tem um episódio anterior nosso chamado Energia Limpa, que a gente falou, né, traz um pouco dessa ideia do conceito do que é energia limpa, e a gente fala também dessa necessidade urgente e global de produzir a energia, né, sem utilizar combustíveis fósseis. E que isso vai contribuir, né, para os problemas ambientais e etc. Então, se tem hoje uma ideia de que, quando a gente fala em energia limpa, imediatamente são trazidos como exemplos, entre outros, a energia eólica e a energia solar. Mas, como a gente ouviu no depoimento de Roselita, no nosso episódio anterior, e que também abriu, né, um pedacinho desse depoimento, abriu o nosso episódio de agora, existem, né, alguns impactos da produção e da geração, sobretudo de energia eólica e energia solar. E aí fica essa dúvida, esse tipo de energia é de fato uma energia limpa? Então, queria começar com essa pergunta, queria começar com você, Soraya. A gente pode dizer que, em especial, energia solar e energia eólica é um tipo de energia limpa ou não? Pois é, essa é a primeira boa pergunta, eu acho. Porque o que acontece é que as pessoas respondem essa pergunta como se você olhasse a realidade por uma luneta e só visse um aspecto, que é a emissão de CO2. É mais ou menos isso. E aqui do lado da lateral, onde você não está vendo dessa luneta, em todo o mundo circundante, você tem uma série de outras questões que não são observadas, como a segurança alimentar, o impacto territorial sobre áreas de produção de alimentos, o impacto sobre as dunas. Nós vivemos uma crise, uma emergência climática que convida a gente a desenvolver essas energias, mas também nós vivemos uma crise da biodiversidade, uma sexta extinção, vários animais ameaçados de extinção, e também há impactos sobre a fauna hoje muito significativos. Então, é isso. Na verdade, nós estamos desenvolvendo um olhar muito focalizado e deixando de levar em conta tantas outras questões que envolvem essa energia, a matéria-prima utilizada, essa energia demanda metais raros para as baterias, já que ela é uma energia que precisa ser acumulada em baterias, né, diferente
da energia de outras fontes. Então, é um pouco essa situação que a gente tem por aí, assim, predominando. Então, quando a gente deixa de ter esse olhar de luneta, como você trouxe, Soraya, e tem um olhar mais geral, que é isso que você está trazendo, então a gente pode dizer, nessa perspectiva, Mariana, que talvez, então, esse tipo de produção de energia solar e eólica não seja tão limpa assim como se prega por aí, não é isso? Eu vou concordar aqui com a Soraya, eu acho que a gente tem que ter um olhar para a totalidade do processo, então olhar ele de forma ampla, né, e não localizada, né, só pensando na produção de energia em si, né, mas eu acho que a gente tem que observar também como se dão os processos produtivos dos equipamentos, como são fabricados esses equipamentos, quais são as demandas, como a Soraya já disse, por minérios, né, qual é o tamanho da poluição dessa atividade de mineração, porque qualquer forma de geração de energia, ela tem impacto. O que a gente vai escolher é a que talvez tenha menos impacto, ou o que a gente deveria escolher são aquelas que impactam menos. Mas todas as formas de geração de energia, elas impactam ambientalmente e socialmente. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Então, a gente não pode esquecer que se tem impactos e a gente está optando pela que tem menos, a gente tem que olhar para ela com cuidado e tentar minimizar ao máximo esses impactos, né? Porque elas terão impacto, invariavelmente. Né? Não tem nenhuma forma de geração de energia que não impacta socialmente e ambientalmente as nossas vidas em geral. E, Soraya, como você falou na sua resposta, a instalação desses parques eólico e solar, ele também tem um impacto muito grande nos ecossistemas locais, né? Na região das dunas, nas regiões do Cerrado, enfim. Quais são os impactos ambientais da instalação desses parques eólicos nessas regiões e também como é que acontecem esses impactos na produção dos materiais que são utilizados nesses parques? Bom, com relação às eólicas, a gente tem um impacto territorial muito significativo. E aí a gente tem que olhar que território é esse. Em alguns estados vão ser campos de dunas. Aqui no Ceará, ao começo, impactou muito campos de dunas. E aí nós temos que olhar para isso com muita atenção, porque o estado do Ceará ele está quase todo no semiárido, 87% do seu território. Se você olhar para outros estados no Nordeste, onde a eólica ela está mais presente, é mais significativa em termos de presença, então, nós teremos diferentes impactos sobre áreas agricultáveis, por exemplo, no Planalto da Borborema, é uma área importante de agricultura, tem sido perdida essas áreas. Áreas do sertão, da Caatinga, têm sido desmatadas para dar lugar a essas usinas eólicas, né? Então, assim, são diferentes impactos. E para a gente, o campo de dunas, que eu falei no início, né, para as populações costeiras, ele é muito estratégico, porque na base dos campos de dunas tem água doce, né, que as dunas são como uma esponja sobre a pia. Na base dela fica concentrada a água. Então, quando você aplaina, ou seja, desmonta essas dunas, você perde essa capacidade de armazenagem de um recurso estratégico. Aqui mesmo no estado, o governo, na última seca grande de 5 anos que nós tivemos, naquela severa, ele teve que apelar para esses campos de dunas para buscar água. E hoje, por exemplo, é proibido as eólicas nos campos de dunas, mas já depois de muito impacto produzido. E aí, quando a gente fala dos impactos diretamente para instalação, sobretudo das eólicas, né, dos parques eólicos, você falou também dos impactos da geração, tanto você quanto Mariana na fala de vocês trouxeram, os impactos para a geração dos componentes que vão gerar, por exemplo, as turbinas eólicas. Para você construir uma turbina eólica, você vai ter o impacto de cada componente, né, junto para formar aquela turbina, para construir aquelas placas solares, né, que absorvem energia solar, também vai ter o impacto da geração de cada componente. Então, é uma necessidade, a gente fala dos impactos da colocação, digamos assim, né, dessas matérias, da turbina ou da placa, mas também tem que pensar os impactos ambientais a partir da produção de cada componente para gerar esse tipo de material
para poder captar energia solar ou captar energia eólica, né? E aí, além desses impactos ambientais, eu queria trazer aqui para a nossa conversa também os impactos sociais. Como você falou, Soraya, a gente precisa olhar para esse território de um olhar mais amplo, né? O território, o impacto ambiental, exemplos que você já trouxe, mas também os impactos sociais. E aí eu queria trazer uma série de impactos sociais, queria que a gente conversasse sobre ele, Mariana. Queria começar primeiro, quando temos lá uma comunidade, sobretudo, né, nas áreas rurais, ou então nas áreas mais afastadas, porque a gente, inclusive, tem a ideia que muitas vezes só tem energia eólica no litoral, e não é isso, né? Tem energia eólica em várias regiões do Brasil. E aí temos uma comunidade vivendo naquela região, e aí, de repente, chega... Não, agora nós vamos aqui, queremos instalar um parque eólico, por exemplo, né? Queremos instalar turbinas para produção de energia eólica. E aí a gente tem diversos impactos ambientais e impactos sociais. Eu queria começar trazendo um deles, que é a convivência dos moradores da comunidade daquela região com essas turbinas, a começar pelo barulho de conviver o dia e noite com essas turbinas funcionando, e isso causa alguns impactos na saúde. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esses impactos na saúde dos habitantes daquela região, onde tem, sobretudo, parques de energia eólica. Como é que isso impacta a saúde, Mariana? Como é que, nas pesquisas que vocês têm desenvolvido, como é que vocês percebem esses impactos na saúde das comunidades, né, dos moradores em volta dessa região? Laís, vou dar um passinho atrás só para a gente avançar depois, né? Para dizer um pouco para o pessoal como é que se organiza, né, essa forma de geração de energia no Brasil. Então, a geração de energia eólica, diferentemente da geração por hidrelétricas, que é o caso mais usual no Brasil, né? A gente tem boa parte da matriz elétrica brasileira, a produção de energia é por hidrelétricas, é uma tradição, inclusive, brasileira, né? O potencial hidrelétrico, ele pertence à União, ou seja, ao Estado brasileiro. No caso do potencial eólico, não existe na legislação nada que diga que é propriedade da União o potencial eólico. Então, isso faz com que essa atividade ela esteja organizada de uma forma diferente. Então, não há a desapropriação de terras para a construção do empreendimento, da usina. O que há, na verdade, é um contrato de arrendamento, que é um contrato de arrendamento de terras, arrendamento rural, como todo mundo conhece, é uma forma de alugar a terra, né? Então, alguém é proprietário da terra, alguém aluga esta terra para produzir nela. Né? Então, isso está regulamentado na legislação brasileira. Como que vem ocorrendo a exploração de energia eólica no Brasil? A gente está adaptando os contratos de arrendamento agrário para se transformar em contratos de arrendamento eólico. Então, as empresas alugam a terra, né, firmam um contrato de arrendamento com o proprietário da terra e alugam a terra para a exploração do vento. Né? Por quê? Porque a legislação brasileira diz que a propriedade da terra ela é exercida, inclusive, em altura. Então, o proprietário do terreno é proprietário do vento que passa nela também. Então, isso faz com que a forma de organização da atividade se dê de forma diferente daquilo que a gente está acostumado com as outras fontes de geração. Né? Tanto para eólica quanto para solar, o formato tem sido o mesmo, que é uma cópia, né, de formatos que já existiam nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa em geral, que foi onde a energia eólica se instalou primeiro, né? E a solar também. Então, começa daí a questão, né? Por quê? Porque a gente não tem a participação do Estado nesse processo, né? Então, são contratos entre proprietário e empresas. E o que a gente começa a ver é uma corrida das empresas em busca de potencial eólico aproveitável. Então, há uma disputa por terras entre as próprias empresas, numa condição do Brasil, que eu diria que já é bastante complexa, né, de conflitos agrários que fazem parte da nossa história, historicamente. Então, esse é o contexto de chegada das empresas no Brasil, né, para a implantação de energia eólica. Aliás, a maior parte das empresas que exploram energia eólica no Brasil são estrangeiras. Eu acho que é importante a gente dizer isso também, né? E aí, o que a gente assiste? Primeiro, o litoral é ocupado pela implantação desses grandes empreendimentos, e agora a bola da vez, eu entendo que a grande onda de implantação é o semiárido. Então, a modalidade onshore, que é em terra, de implantação desses empreendimentos, vai se dar no interior, com muito mais força do que no litoral. E uma outra frente são os offshores, que aí é a implantação no mar, que é uma outra história. E aí, quando as empresas chegam nesses territórios, elas vão encontrar as pessoas que vivem ali, muitas vezes nas suas pequenas e médias propriedades, e produzem,
para subsistência, para si mesmo, algumas propriedades maiores, outras menores, propriedades coletivas da terra, né? Então, a gente tem comunidades de feixe e fundo de pasto, a gente tem comunidades quilombolas, a gente tem indígenas, e todos eles, e também os assentados, que são muitos, assentados rurais. Então, todos esses grupos, eles são abordados pelas empresas em busca da possibilidade de exploração de energia eólica. Quando esse processo se inicia, as empresas, elas fazem muitas promessas para as pessoas, de renda, de geração de emprego, de melhoria da condição de vida. Então, é uma situação que é bastante tentadora, né? E como a gente não tinha essa experiência no Brasil ainda, e não tem a mediação do Estado nesse processo, as pessoas acabam por assinar esses contratos. Após a implantação, então a implantação de parque eólico é muito rápido, mais ou menos uns 3 anos ele está implantado, com mais, antigamente 2, agora 3 anos de medição de ventos. E a gente só começa a assistir os impactos mais recentemente. Por quê? Porque as pessoas começam a conviver com as torres e com os parques eólicos implantados efetivamente nessa última década, né? Por quê? Porque esse processo se iniciou no Brasil mais fortemente a partir de 2009. Então, agora a gente vive o auge dos impactos. E aí vão aparecer todos os tipos de impacto. Um deles, que eu acho que é o mais recente, que você tocou num ponto que eu acho que é essencial, é o da saúde, que começa a ser estudado por pesquisadores da área da saúde, né? Então, impactos na saúde mental, né? Impactos físicos na saúde física, então alergias, né? Começam a surgir e começam a ser associadas, né, os danos que podem provocar aquele barulho, aquele zumbido. Vocês imaginem só, é como se você tivesse uma turbina de avião ali do seu lado todos os dias. Você mora do lado da turbina do avião e ela não desliga nunca, né? Então a gente começa a ver problemas psicológicos relacionados a isso, tem problemas associados a... Eu não sei se todo mundo vai conseguir imaginar, mas imaginem só você viver cotidianamente dentro da sua casa a sensação de acende e apaga a luz, acende e apaga a luz. Isso é uma pá girando e ela permitindo a entrada da luminosidade solar em alguns momentos e em outros momentos ela obstruindo. Então, além do zumbido, além do barulho, as pessoas convivem com um desconforto que, para a gente, parece bobagem, mas para quem convive com isso diariamente, a gente vê que isso começa a desencadear problemas mentais, psíquicos e até de bem-estar mesmo, está relacionado ao bem-estar do cotidiano, né? Pessoas começam a se trancar dentro de casa, né? Então, casas com janelas e portas fechadas, porque elas não conseguem conviver com o barulho, com essa luminosidade, né? Que ela toda hora oscila. Então, assim, agora eu acho que os impactos relacionados à saúde começam a ser estudados. E cada vez mais a gente vê denúncias dessas comunidades até de impactos na saúde dos animais, na reprodução dos animais que criam nesses lugares. Então, assim, tem uma série de impactos que estão sendo levantados agora. Tem uma bem recente, que está em estudo, né, a gente não pode afirmar que é ainda, mas é uma alergia que pode derivar de um pó que pode estar sendo disseminado, derrubado pelas pás. As pás são feitas com fibra de vidro, né, e quando cai na água das cisternas, das casas das pessoas, há uma possibilidade de que isso esteja causando alergia nessas pessoas. Então, a gente ainda não tem estudos conclusivos, mas a gente tem vários estudos e várias pistas que estão sendo investigadas pelas pessoas da área. Então, essas são algumas questões, né, além dos conflitos pela terra, e aí o acirramento de conflitos fundiários. Então, eu acho que aí a gente pode levantar uma série de impactos sociais. Ainda nesses impactos sociais, você tocou num ponto que eu queria saber um pouco mais, Mariana, quando você diz assim, há esse processo de arrendamento da terra, o Estado não faz essa mediação, então é entre as empresas e o dono da terra, e aí tem uma questão que é sobretudo os contratos, né, que são apresentados e chegam para as pessoas donas da terra. E aí existem diversos relatos de que são contratos com cláusulas abusivas, ou contratos com coisas que não estão tão claras. Eu queria que você falasse também dessa perspectiva da sua área do direito,
como é que isso tem chegado para os moradores, né, para as pessoas donas da terra, a partir dessa ideia do contrato, dessas cláusulas abusivas, e o que é que isso pode gerar, né, de efeito negativo, não saber o que é que isso pode gerar, inclusive, de efeito negativo, como é que vocês têm percebido como acontece isso hoje? Hoje eu participo de um grupo, né, de pesquisadores da área do direito, da UFPB, né, chamado Don Quixote, e o nosso principal objetivo é analisar os contratos de arrendamento da terra, porque a nossa preocupação é com a questão da regularização fundiária, posse e propriedade da terra. E aí a gente vem investigando os contratos, né? Então, esses contratos, eu acho que para todo mundo entender, eles se assemelham a contratos que a gente chama de adesão. Sabe aqueles contratos que a gente assina quando a gente vai lá e contrata uma empresa de telefonia? É um papel que já vem lá com tudo pronto, tudo escrito, e você vai aderir a ele. Você só vai assinar ele e devolver para a empresa. Ou seja, você não vai opinar sobre os termos do contrato, sobre o que está escrito no contrato. Você não vai opinar sobre valor, sobre condições, sobre por quanto tempo vale. Não, ele já vem pronto. Os contratos de arrendamento eólico, eles não são contratos de consumo ou contratos de adesão, mas a gente costuma dizer que eles se assemelham muito a esses contratos, né? Por quê? Porque estudando e tomando conhecimento dos contratos apresentados pelas empresas e pelas diversas empresas, o que a gente verifica? Que as empresas, elas apresentam contratos que são pré-prontos, né? Ou seja, eles são sempre iguais. Muda o quê? O tamanho da propriedade arrendada, o nome da pessoa proprietária do terreno ou das pessoas proprietárias, e em alguns casos a gente vê uma diferença no cálculo do valor pago pelo arrendamento, né? Em alguns casos paga-se um pouco mais, em outros paga-se um pouco menos. Mas no restante, os contratos são sempre iguais. E, pelo que temos levantado, as pessoas não opinam sobre os contratos, os proprietários da terra. Eles recebem os contratos prontos, escritos, e as pessoas devem aderir ao contrato. Ou elas aderem ao contrato da forma como ele é apresentado, ou elas desistem do negócio, né? É basicamente isso. Não há, de fato, uma igualdade de impor a sua vontade, uma igualdade que a gente fala contratual, entre o proprietário da terra e a empresa. A empresa é uma grande corporação que chega lá com um conjunto de advogados, um aparato jurídico muito bem preparado para aquela situação, e muitas vezes do outro lado estão pequenos e médios proprietários, agricultores, pessoas que, como a maioria da população brasileira, tem pouco conhecimento jurídico. Né? Nós, em geral, as pessoas em geral, elas não têm conhecimento jurídico para poder opinar ou discordar, ou sequer muitas vezes compreender o que exatamente aquele contrato está dizendo para a gente. E as pessoas acabam assinando muito imbuídas das promessas de quem se aproxima delas para fazer a oferta, né? Então, elas vão muito mais pelas promessas e muitas vezes não se dão conta do que está ali. E aí, nesses contratos, a gente vê coisas bastante absurdas, assim. Então, cláusula de sigilo. Então, se a pessoa assinou o contrato, ela não pode tornar público o que está no contrato, ela não pode mostrar para ninguém aquele contrato. Se ela mostrar, ela pode ter uma multa que vai de 5 a 20 milhões de reais. Mas veja, essa cláusula não vale para a empresa, ela vale só para os proprietários da terra. Então, é uma cláusula unilateral, só vale para um lado. Outras cláusulas como, se eu quiser desistir do negócio, para o proprietário tem uma multa também, que vai variar aí de 5 a 20 milhões de reais para desistir do negócio. Para a empresa, não. Se ela só comprovar que o projeto foi inviável, ela comprovar que tecnicamente não deu mais para fazer, ou ela avisar com uma antecedência, às vezes de 30 ou 60 dias, que ela não deseja mais fazer o negócio, porque ela não vai participar mais do leilão de energia promovido pela ANEEL, ela pode desistir sem pagar nada por isso. Né? Então, o que a gente começa a assistir é uma desigualdade muito grande desses termos, né? E os contratos com durações absurdamente longas, né? Então, coisas em torno de 27 anos, renováveis por mais 27, podendo chegar, às vezes, em alguns casos, a 100 anos, né, de validade. Então, assim, o proprietário não pode desistir, a renovação do contrato, ela é automática, a pessoa não precisa anuir, basta o interesse da empresa em seguir com o negócio, e ela tem uma propriedade arrendada por 100 anos, ou seja, mais de uma geração, né? Sendo que os herdeiros daqueles donos da terra também não poderão desistir do negócio, porque eles estarão obrigados às cláusulas contratuais.
né? Então, esse tipo de coisa que a gente começa a ver nos contratos. Cláusulas que obrigam os herdeiros, mesmo quando a legislação brasileira fala que os herdeiros poderiam exercer a retomada do imóvel e desistir do arrendamento, no caso do arrendamento rural, né, porque o contrato é adaptado, os contratos de arrendamento eólico dizem que ele não pode desistir do negócio, ele não pode rever as cláusulas contratuais, não pode rever o valor cobrado, né, o valor que está sendo estabelecido, né. Então, me parece que é uma situação bastante injusta frente aos proprietários, né? E essa fragilidade dos proprietários reside na ignorância do conhecimento jurídico, que nós não temos mesmo, as pessoas em geral não têm, né? Na ignorância de que não podem apresentar ou mostrar o contrato para alguém, mas poderiam acessar um advogado. Mas quanto custa para essas pessoas uma assessoria jurídica? Exatamente. Né? Uma orientação jurídica? É caro. Muitas vezes, se você quiser contestar o contrato, as empresas, elas dizem onde deve ser a contestação desse contrato. Eu vi contratos que o parque eólico era na Bahia, mas a empresa tinha o seu escritório no Rio Grande do Sul, e para você contestar o contrato, você tinha que entrar na Justiça do Rio Grande do Sul. Tem casos, inclusive, de denúncias que você deve contestar fora do Brasil. A sede da empresa está fora do Brasil. Se você quiser contestar as cláusulas e pedir revisão contratual, você deve fazer isso em outro país. Absurdo. Ou você estando numa região do interior do estado, você tem que entrar com a ação na capital, né? Então, quanto custa para uma pessoa contratar um advogado para entrar com essa ação judicial na sede ou na capital do estado, né? Então, é bastante problemática as cláusulas contratuais que a gente encontra. E eu acho que a pior delas, e que eu acho que é interessante a gente falar, são as restrições de uso. Porque inicialmente as empresas falam, olha, você vai poder continuar exercendo a sua atividade de pecuária ou de agricultura. Mas, na prática, o que a gente tem visto é que há uma série de limitações de uso que são impostas. Porque, assim, ó, você vai poder, mas toda vez que você for exercer uma atividade, você vai ter que pedir autorização à empresa. E a empresa vai fazer uma análise do seu pedido baseado em se ela, de alguma forma, causa problemas à geração de energia ou não. E a empresa pode simplesmente negar, né? Então, em casos do Rio Grande do Norte, a gente vê que há uma limitação para a existência de cajueiros na propriedade. Por quê? Porque eles podem obstruir o vento, e aí eles vão reduzir a capacidade de produção de energia. Então, as pessoas não podem exercer essa atividade, né? E a gente sabe que é uma das maiores regiões produtoras de castanha de caju do Brasil, talvez do mundo, né? E a gente vê isso sobre uma série de outras atividades. O cabeamento, por exemplo, das torres, ele passa subterraneamente. Então, há limitações do quanto você pode usar do ponto de vista subterrâneo. Por quê? Porque você vai ter o cabeamento passando ali. Então, você não vai poder plantar qualquer coisa. Então, a empresa pode definir se você vai poder plantar ou não. Tem outros casos em que, inclusive, as pessoas não podem mais entrar nas suas propriedades. A empresa cerca a propriedade e ela não tem mais acesso à sua propriedade. Então, ela foi seduzida pela promessa de que vai continuar podendo exercer suas atividades, só que, na prática, em muitos casos, o que a gente vê é o acesso que se torna restrito ou a impossibilidade de continuidade da sua atividade. E além desses problemas bem alarmantes nesses níveis, tanto sociais como ambientais também, Soraya falou uma outra questão, logo na primeira fala dela, que era a insegurança alimentar. Porque, geralmente, essas regiões ou são em zonas rurais, que são compostas por agricultura familiar e tudo mais, ou muitas vezes são em zonas litorâneas, que são compostas por pescadores, pessoas de comunidades mais tradicionais. Então, Soraya, nesse sentido, a gente gostaria de saber como é que esses parques de energia eólica ou solar acabam contribuindo para a geração de insegurança alimentar. Essa é um problema, porque por isso que no final da fala da Mariana, ela comentou, inicialmente eles falam que será possível o acesso livre às áreas de agricultura, aos ecossistemas, também tem proibição de acesso ao mar. Aqui nós temos várias comunidades que perderam acesso ao mar, foram colocadas porteiras e impedida a passagem. A passagem é proibida, além de se tornar áreas de risco, por exemplo, lagoas interdunares, entre as dunas, com fiação passando dentro delas, se torna um ambiente altamente inseguro. Então, os comunitários não têm a menor segurança de frequentar esses ambientes, além da proibição do acesso.
Então, se perde áreas, o acesso aos bens naturais, a pesca, a manguezais, a campos de dunas, coqueirais, etc. E, no caso dos agricultores, no caso do sertanejo, se perde o acesso a áreas agricultáveis, como a gente está vendo na Borborema, como a gente está vendo aqui no Ceará, que as eólicas estão indo para a Serra da Ibiapaba, que é uma zona tradicionalmente ligada à produção de hortifrutigranjeiros, que abastece, inclusive, a cidade de Fortaleza. Então, com essas fiações que são subterrâneas, a agricultura também se torna insegura, né? Há riscos com essa fiação. Então, e também essas proibições. Então, esse é o impacto. Há um impacto territorial, e muitos desses territórios são zonas de produção de alimentos, seja pela coleta, seja pela produção da agricultura ou pela criação de animais. No caso do Fundo de Feixe de Pasto, que é uma população tradicional, cuja moradia é uma propriedade individual, mas já a zona de criação é uma terra coletiva, essas áreas são perdidas e são áreas de criação de alimentos. Então, tudo isso contribui para a insegurança alimentar, né? E esse eu considero um dos maiores problemas, considerando a tendência que as mudanças climáticas apontam, né, para a fome. Agora mesmo nós estamos vendo as temperaturas aumentando enormemente, tanto no mar como em terra, mortandade de peixes, por anoxia, falta de oxigênio, pelo aumento das temperaturas, e mesmo várias culturas se inviabilizando. Você vê as notícias, aí você vê coleta de açaí comprometida, castanha de caju comprometida pelas altas temperaturas. Então, é uma tendência. E ainda você lança sobre essas áreas esse impacto territorial, essas restrições, isso tudo se agrava mais ainda. Há desmatamento, é importante dizer isso, há muito desmatamento, e há proibição de acesso livre a esses territórios. E é preciso dizer que a nova frente é o mar. O julho mais quente, mês passado, o ano mais quente da história recente, da história do nosso planeta. É isso que nós estamos vivendo. Então, nós temos que olhar para essa situação à luz do que nós estamos vivendo de desafio, né? Não é olhar só para isso, mas olhar dentro desse contexto de agravamento da situação climática. Quero dizer que, assim, que às vezes a gente fala com a racionalidade, mas isso dói na gente, essa injustiça mexe com a gente, sabe? É um dos cenários mais injustos que eu já testemunhei no meu trabalho, é esse, né? E queria dizer isso com toda a minha indignação, assim, muito cheio de indignação mesmo. Mas eu quero dizer que também, na fase de construção, há outras grandes injustiças, como, por exemplo, os canteiros de obra, a presença dos homens nas comunidades, homens solteiros, a paternidade irresponsável, chamado filhos dos ventos. As mulheres se constrangem até de falar dessa situação, porque é uma revitimização, é uma exposição dos seus filhos, mas são muitos, e nós conhecemos por nome, né, essas pessoas que vivem esse cenário. Então, isso também dá maior gravidade, considero, né? E queria, então, só complementar, trazendo esses outros elementos na fase da construção, né, que são os impactos sociais também, sobretudo em relação à vida das mulheres. Era exatamente isso que eu queria te perguntar agora, Soraya, sobre, dentro desses impactos sociais que a gente está trazendo, esse impacto que muitas vezes as pessoas nem imaginam que acontece, mas acontece e muito, que é essa questão da exploração sexual de mulheres nas regiões onde a gente tem, né, a instalação e a construção desses parques eólicos, parques solares, enfim, e esse abandono parental. Tem, inclusive, salvo engano, uma série chamada Filho dos Ventos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como isso acontece e da gravidade desse problema, dessas questões sociais também, que estão atreladas, né, à instalação de parques eólicos e solares para a geração desse tipo de energia, que é um impacto social gravíssimo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Quando a gente fala desse tema, existem variações e é preciso que a gente compreenda elas. Por exemplo, se eu pegar uma localidade no município de Aracati, que foi o Cumbe, os homens chegaram e se instalaram dentro da comunidade. E foi muito interessante, a gente teve um intercâmbio entre mulheres, entre uma mulher chilena, que vive também o impacto das eólicas na comunidade dela, que é Biobío, no Chile, e ela foi visitar o Cumbe e ficou chocada com essa situação, porque no Chile há uma obrigação das empresas de levarem diariamente seus trabalhadores em transporte e retirarem em transporte. Não é permitido a permanência dos trabalhadores em comunidades, né? Então, acontece por uma diferença de poder econômico, por diferenças, né, desigualdades que acabam gerando relações de poder que se materializam também na afetividade. E existem situações, por exemplo, já as eólicas no mar nos apontam um problema que nós vemos em região portuárias, que aí já é uma organização da atividade com casas de exploração de mulheres, como aqui no Cumbuco, associado ao Porto do Pecém, nós tivemos casas de exploração sexual de mulheres montadas por coreanos para prestar serviços a esses homens que trabalham na atividade portuária, e são esses que fazem a implantação das offshore ou eólicas no mar. É essa mão de obra mesma presente na logística das petroleiras. Então, para esse público, a gente já vê a exploração sexual, inclusive nessa casa que foi fechada, havia tráfico de mulheres, havia mulheres latinas que tinham tido seus passaportes retidos, mantidas numa situação análoga à escravidão e sendo exploradas sexualmente. Então, nós temos situações que são diferentes, né, mas todas são situações de violência contra a mulher. E todas absurdas, né, Soraya? A gente tem... Eu queria trazer uma informação aqui, só de contexto, que a gente está falando da expansão. Lá no nosso começo, acho que foi tanto Mariana quanto Soraya falaram dessa expansão de implantação de parques eólicos e solares em várias regiões. Isso afeta vários biomas, mas a gente está falando especificamente do quanto isso tem se alastrado, digamos assim, pela região Nordeste. Né? A gente tem um mapa da Associação Brasileira de Energia Eólica, a AB Eólica, que traça aqui a capacidade de energia eólica instalada por estado, e aí todos os estados que têm a maior capacidade, todos são da região Nordeste, com exceção do Rio Grande do Sul. Então a gente tem, disparado em primeiro lugar, a Bahia, depois a gente tem o Rio Grande do Norte, a gente tem o Piauí, a gente tem o Ceará, a gente tem o Maranhão, a gente tem Pernambuco, Paraíba, e aí depois de todos esses estados, a gente vem com o Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa também entender os impactos, todos esses impactos que a gente está trazendo aqui, também precisa entender esse impacto numa região inteira. E aí eu queria trazer uma questão dentro desse estereótipo e dessa ideia que as pessoas têm de que o Nordeste é uma região pobre, né? E que a gente sabe que não é verdade, sobretudo esses estereótipos que são criados. Eu queria trazer uma outra questão aqui para a gente conversar, que é além de todos esses impactos ambientais e sociais que a gente conversou, né? E aí falando novamente da questão do contrato, do arrendamento da terra, né? De que as pessoas perdem, inclusive, muitas vezes o direito de entrar nas suas propriedades, como a gente já conversou aqui, além de tudo isso, muitas vezes elas não têm o direito de utilizar essa energia que é gerada, né? Muitas vezes essa energia que é gerada lá, ela é exportada e é usada ao bel prazer, digamos assim, das empresas. Eu queria falar um pouco sobre isso, Mariana, como é essa relação, né? Diante de tudo isso, você tem todos esses impactos e nem o direito de utilizar a energia que é gerada ali, as pessoas que moram ao redor desses parques têm, né? Isso eu acho que a realidade é mais ou menos essa, né? Thaís, é bem por aí, né? Eu acho que é uma das grandes contradições do processo, né? A gente tem notícia de comunidades que não tinham acesso à energia elétrica, mas ao lado delas estava ali instalado
um empreendimento, uma usina eólica em funcionamento. Então, assim, não tem contradição maior do que essa. A comunidade sofrer os impactos da implantação do empreendimento e sequer acessar a energia elétrica que é produzida pelos empreendimentos. Inclusive, tem empresas que prometem, né? Elas dizem que as pessoas vão ou ter energia elétrica mais barata, ou que ela vai acessar a energia elétrica a partir da implantação do parque, mas a empresa nem pode, né, fazer esse tipo de promessa. É bom a gente dizer aqui para todo mundo que está ouvindo. Por quê? Porque no Brasil, a produção de energia elétrica, ela está organizada nacionalmente. 99,9% do território brasileiro já está integrado ao que a gente chama de Sistema Interligado Nacional, ou seja, tem um sistema elétrico que conecta todas as regiões brasileiras. Após as privatizações da década de 1990, né, em que a gente teve quase que completamente a privatização do sistema elétrico, especialmente da geração e da transmissão, a distribuição já era privatizada, em sua maioria, e a gente tinha aí o último dos pilares, né, que eram algumas usinas que pertenciam ou pertencem ainda à Eletrobras, mas a gente assistiu aí ao processo de privatização da Eletrobras. Então, isso quer dizer que a gente tem agentes privados atuando na geração, na transmissão e na distribuição de energia elétrica no Brasil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma negociação entre empresas geradoras num mercado de energia elétrica, e essas empresas geradoras vão vender para as empresas distribuidoras a sua energia. E também surgiu, a partir das privatizações no Brasil, um consumidor que a gente é o consumidor livre, né? Nós aqui somos consumidores cativos, ou seja, nós estamos presos ao sistema e nós compramos a energia elétrica da empresa de distribuição que atua na nossa região. É um monopólio natural, né? Aquela empresa é a fornecedora da nossa energia, que nós moramos naquela região. Os grandes consumidores, que são os chamados consumidores livres, eles podem comprar energia de qualquer usina de geração brasileira. Eles negociam livremente a compra da sua energia elétrica. Isso quer dizer que existem agentes no sistema de geração que podem também vender a sua energia livremente, de modo que ninguém pode garantir, e a gente sabe que na maioria dos casos o que acontece é isso, né, que a geração de energia por um determinado parque eólico localizado no interior do Ceará ou no interior do Rio Grande do Norte, essa energia muitas vezes não é consumida nem no estado. Muitas vezes ela foi comprada por uma empresa que está localizada em outra região brasileira. Pode ser região sudeste, pode ser região sul, centro-oeste, porque existe um mercado de negociação livre dessa energia elétrica, né? Inclusive distribuidoras da região nordeste podem comprar sua energia de outras geradoras localizadas em outro local do país, assim como as grandes empresas ou também as grandes distribuidoras de energia podem comprar sua energia dos parques eólicos e das usinas solares que estão localizadas na região nordeste. Então, a energia produzida ali, da forma como o nosso sistema está organizado, ela não fica ali necessariamente. Ela até poderia, mas não necessariamente. E a gente sabe que há uma demanda desigual por energia elétrica no território brasileiro. E a gente sabe que a região centro-sul brasileira é a maior consumidora de energia elétrica. Por quê? Porque os maiores consumidores, o setor econômico que mais consome energia elétrica no Brasil, mas também no mundo, o parâmetro é o mesmo, é o setor industrial, né? Então, boa parte dessa energia elétrica que está sendo produzida por usinas solares e parques eólicos, muito provavelmente está sendo vendida para outras regiões brasileiras para atender a outras demandas. E daí a contradição, né? Você produz energia ali, as comunidades sofrem os impactos da produção da energia ali, às vezes não acessam energia elétrica, o que é pior, ou vão acessar a um custo que é um custo de mercado, né? Mas sofrem todos os impactos produzidos pelo empreendimento, todos esses que nós já falamos aqui. Então, assim, é uma injustiça, né? Não dá para dizer que não é injusto que essas pessoas têm que pagar o preço pela produção dessa energia e não sejam sequer compensadas adequadamente, né, nos termos capitalistas, financeiramente, por esses impactos, né? Não tem uma legislação que respalde essa população para minimizar, para mitigar minimamente esses impactos, né? Então, eu acho que aí é a grande contradição. Exatamente. Alguém que sofre os impactos e a energia não é para eles, né? Como é que a gente explica uma coisa dessa, né? E como é que a gente aceita uma situação como essa, né? Para mim, é mais do que uma injustiça. É racismo ambiental. Porque racismo ambiental, porque assim, a degradação é dirigida a populações racializadas, populações. Eu conheço essas populações
ao longo de 30 anos de trabalho, e elas são populações negras, indígenas ou miscigenadas, são populações racializadas, assim como as populações sertanejas do interior do agreste pernambucano, assim como as populações de fundo e fecho de pasto, também tem essa configuração. Então, assim, quando você destina toda essa carga de danos ambientais a essas populações, isso é racismo ambiental. E quando você faz isso desconsiderando o cenário de pobreza energética, isso é injustiça energética, porque você está remetendo essa energia para outro estado, enquanto que essas próprias populações vivem situações de pobreza energética. Eu conheço, por exemplo, nós temos 324 comunidades litorâneas no Ceará, cerca de pouco mais de 100 delas são costeiras, 324 costeiras, e 100 e poucos delas são litorâneas, ou seja, estão no contato com o mar. A maioria delas vende o pescado baratinho porque não tem energia elétrica para poder conservar o pescado em frio e poder não vender pelo preço imediato, né? Que assim, vende barato por conta dessa impossibilidade de armazenamento pela falta de frio. Isso é só um dado, mas são muitos os dados de pobreza energética. Então, isso não tem outro nome, isso é injustiça energética e é racismo ambiental, né? Não à toa a região Nordeste e essas populações. Eu queria trazer uma outra questão para a nossa conversa, Soraya. A gente está falando aqui muito na perspectiva de energia eólica, energia solar, a gente falou um pouquinho, mas eu também queria trazer aqui outros dois tipos de energia. É a energia a partir de hidrogênio verde e também extração de urânio. Eu queria te ouvir um pouco nessa perspectiva, assim, dentro dessa ideia dos impactos, enfim. Queria te ouvir também sobre esses dois tipos de geração de energia, hidrogênio verde e extração de urânio. A Mariana falou de uma fase das renováveis, mas a gente está entrando em outra fase das renováveis. Se nós temos uma justiça interna em termos de Brasil, que remete sua energia para o sul, agora nós vamos exportar essa energia para a transição energética europeia, que está pautando a troca da frota dos seus automóveis, pensando, inclusive, um processo de reindustrialização verde, porque a Europa está em crise, sim, está em crise de emprego, de crescimento econômico, então ela está pautando essa transição numa perspectiva de empregabilidade, emprego verde, produção de automóvel movido à energia elétrica e uma demanda forte por hidrogênio verde, que é a produção de uma fonte de energia que é produzida a partir de renováveis. Só que um grande consumo de energia para a produção de hidrogênio verde, quando você tem que fazer uma eletrólise da água e quebrar a molécula de água, gerando o H2, que é o hidrogênio, e é verde porque é feito a partir ou de eólico ou de solar, né? E exporta na forma de amônia, que é isso que está sendo projetado para o Ceará, para Pernambuco, para Rio Grande do Norte, e daí entram as eólicas offshore, que são eólicas de outro patamar, gente, vocês não fazem ideia, elas chegam a 300 metros, não são transportáveis por via rodoviária, e também as eólicas onshore ou em terra vão ter essas dimensões de mega eólicas, não é o padrão que vocês estão vendo aí, não. Portanto, os impactos são muito maiores, territoriais, de som, de ruído, e todos esses danos que nós vimos tendem a se agravar. Então, essa é a nova fase, é o que se está projetando como transição energética, que eu considero um termo equivocado, porque não há transição, o Brasil não está transicionando. A nossa matriz elétrica, assim, nossa pizza, a gente tem uma pizza de eletricidade, digamos assim, e várias fatias, para que as pessoas nos entendam facilmente. Essa nossa pizza de eletricidade, ela sempre foi renovável, da ordem de 87%. Digamos assim, quase 9 pedaços de uma pizza de 10 é renovável. Então, isso já há muito tempo, e a partir das hidrelétricas, muito pelas hidrelétricas. E agora eles estão falando que o crescimento das eólicas é para que a gente faça a transição. De onde, se nós já somos renováveis?
que essa transição não é nossa, é a europeia, sustentada com a nossa, o aumento das eólicas para produzir hidrogênio para exportar para eles. Então, não é verdade que existe uma transição energética. Quando você olha o Plano Nacional de Energia brasileiro, ele projeta o crescimento das eólicas em 1%. O que tem acontecido, só do ano para cá, para esse ano, houve um aumento de mais de 10% da produção de renovável pela recuperação das hidrelétricas. Então, o que as eólicas têm feito, no geral, é substituir a hidrelétrica quando tem crise hídrica, mas ela não está mudando a nossa pizza de eletricidade, assim. Ela não está fazendo isso. Isso não é verdade. Então, é um discurso simpático, verdoso, eu digo verdoso porque não é autenticamente sustentável, é verdoso. É um discurso verdoso. Veja só, existe um glossário dessa cultura falsa, fake de sustentabilidade. Parque, não parece uma coisa legal? Uhum. Parque, parece assim, Parque Nacional de Fernando Noronha, paraíso, né? Parece uma coisa bacana, parque, aí energia limpa, transição energética justa. E aí, veja só, nesse cenário, para não perder de vista a sua pergunta, ainda tem gente que tem coragem de falar urânio como renovável. Meu Deus do céu! Então, a extração de urânio aqui no Ceará está sendo projetada para a região de Santa Quitéria, que é uma região de agricultores, de assentamento de reforma agrária, de populações indígenas, onde, no estudo de impacto ambiental, essas populações foram, em grande medida, tiradas da área diretamente afetada e foram desconsideradas nesse processo. Então, a exploração, a extração do urânio vai liberar as vários decaimentos do urânio. Cada decaimento, que são as transformações que ele sofre quando ele é retirado da natureza, ele passa por esse processo de transformação, ele emite energia radioativa, e essa energia tem impacto na produção de cânceres, malformações genéticas e um tanto de outros problemas que vão afetar a população. Isso já acontece naturalmente, é identificado lá, mas com o processo de mineração, isso vai ser agravado enormemente. A poeira ela é deslocada em grande distância, levando esse material particulado, e atinge populações quilômetros de distância do local da extração. Então, tudo isso está sendo desprezado para a geração de urânio. Queria só tirar uma dúvida. Eu sei que Mariana falou, você também trouxe, a gente está falando de onshore e offshore. Onshore é aquelas colocadas em terra, né? Isso, e offshore que não são em terra. Isso seria no mar, é isso? As turbinas colocadas no mar, não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Onshore são as que estão em terra e offshore as que estão no mar, na linha de costa. E como disse a Soraya, é a nova frente de exploração do vento no Brasil, é o mar, né? Então a gente vai assistir aí a novas ondas de injustiça e cerceamento de direitos das populações que se utilizam do mar para a sobrevivência, com certeza. Eu queria saber agora, tanto de Mariana quanto de Soraya, já finalizando aqui o nosso episódio, quais seriam talvez as alternativas para que a gente tivesse atualmente uma produção de energia que tivesse menos impacto, com certeza, e de uma forma sustentável? Pode começar por Mariana e depois Soraya complementa. Marília, eu acho que é uma discussão interessante, né? Nós temos uma matriz elétrica, uma pizza mais renovável, né? Das mais renováveis do mundo, isso é um dado bastante importante, né? A gente já impactou muito, né, populações e o meio ambiente no Brasil para construir as grandes hidrelétricas, a gente tem um histórico aí, né? Então, eu acho que a gente tem que, talvez, um dos caminhos que até o campo técnico indica, né, uma eficiência energética, um uso melhor daquilo que a gente produz, reduzir as perdas, né? Então, tem outras frentes para a gente atuar. Também o movimento social, que vem debatendo a questão energética no Brasil, vem indicando caminhos como a produção descentralizada de energia, né? Então, por que a gente vai construir grandes usinas solares
de forma centralizada, ou seja, uma grande empresa arrenda ou compra uma grande área para instalar uma infinidade de placas, se a gente poderia implantar essas placas nos telhados de uma área que já está ocupada por casas, prédios, indústrias, empresas, escolas, né? Então, por que a forma tem que ser essa dos grandes negócios, como bem falou a Soraya, concordo com ela, é um grande negócio, né? Porque existem outras formas da gente pensar, né? Por que a geração de energia ela não pode se destinar às comunidades? A comunidade vai produzir a sua energia, ela ser de fato beneficiada pela sua autoprodução, né? Então, eu acho que são formas da gente fazer diferente, né? E eu acho que tem um outro dado que a gente precisa refletir. Se a gente já tem uma matriz majoritariamente limpa, e eu não estou aqui dizendo que a gente não deve torná-la mais limpa ainda, né? Eu acho que também a gente tem que olhar para onde que está o ponto central. As emissões brasileiras, elas estão concentradas onde? Se não é na energia, como a maior parte dos países do mundo. É no desmatamento, né? Então, o Brasil tem uma outra frente de atuação que é mais importante se a gente estiver ali olhando só para a emissão de CO2, que é o desmatamento. E quando a gente olha para o desmatamento, a gente tem que olhar para o agronegócio. A gente tem que olhar para uma legislação, para uma fiscalização ambiental que impeça, né, que o desmatamento siga ocorrendo, que a gente siga derrubando as florestas nativas brasileiras para privilegiar uma atividade que é voltada, em sua maioria, para exportação. Então, parece que a gente está replicando o modelo. A gente vai produzir energia para exportar, energia barata, replicando o modelo da venda de commodities agrícolas que desmatam as florestas brasileiras para exportar essas commodities a baixos preços, né? De novo, para atender aos interesses internacionais. Então, eu acho que um componente para a gente refletir, como disse bem a Soraya, concordo com ela, é a questão da soberania, né? Partindo da soberania nacional, qual é o projeto brasileiro de transição energética justa, levando em conta as nossas populações, os nossos problemas, as nossas questões? Nós estamos, de fato, reduzindo as nossas emissões ou nós estamos aqui para beneficiar um projeto que não é nacional, né? Quais são os desdobramentos disso no território brasileiro? Então, existem propostas que estão sendo colocadas na mesa, né? Produção descentralizada, maior eficiência do uso da energia que já temos, né? Pensar quais são as principais fontes de emissão no Brasil, combater essas principais fontes, que novamente, repito aqui, o desmatamento, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar amplo, né? Como a Soraya falou, a gente tem que analisar o que está acontecendo nos lugares, mas sem perder de perspectiva quais são os elementos e os vetores externos que estão relacionados, quais são os nexos entre os lugares e o que está acontecendo no mundo, que aí talvez a gente consiga propor um projeto diferente, que leve em conta as nossas necessidades, as nossas características, os nossos problemas, para solucionar questões que são nossas, né? Então, eu acho que fica aí a reflexão, né, para todo mundo. Perfeito, Mariana. E você quer complementar mais alguma coisa, Soraya, dentro dessa perspectiva das alternativas? Eu concordo muito com a Mariana, eu acho que são várias frentes de atuação. Ela falou eficiência energética, a gente tem uma perda de energia numa rede de transmissão de péssima qualidade. E tem uma coisa, gente, que a gente vai ter que olhar. Isso é indiscutível, que as renováveis, elas têm uma eficiência menor do que os combustíveis fósseis. E a sociedade quer tudo menos mudar. Ela não quer mudar o seu padrão de consumo, ela não quer mudar a sua lógica, essa lógica dessa sociedade urbana industrial. Eu sinto muito dizer, né, assim, mas não é possível. Não é possível, porque é muito menos eficiente. E a gente vai ter que mudar essa lógica, assim. E todo o caminho da sociedade é para uns setores, assim, crescimento de setores eletrointensivos. Por exemplo, todo mundo bate palma para a inteligência artificial, mas são supercomputadores extremamente demandantes de energia. Então, a gente não pode... O que a gente tem que dizer que não é possível? Não é possível e não é justo que a Europa vá fazer uma troca de automóvel individual, que ela pense um processo de mobilidade coletiva. Ok, muito justo. Nós estamos comprometidas com essa transição. Nós temos que pensar, todo mundo quer inteligência artificial, pois que seja a serviço da coletividade, a serviço, sabe, uma inteligência artificial pública,
para imensos segmentos da população. Então, a gente tem que acabar com essas perspectivas individuais, porque são mais propostas de emprego verde, né, digamos assim, o que o Brasil também está fazendo. A gente está patrocinando o crescimento das eólicas às custas do sacrifício das nossas populações, chamando isso da nova indústria verde. Isso é falso, né? Então, assim, as solares também têm desafio, gente. Para onde a gente vai tem desafio. Elas precisam também de armazenamento. A gente não falou disso, mas essas baterias exigem minérios como lítio, cobre, nióbio, e isso implica na exploração da Amazônia, isso implica na criação do Vale do Jequitinhonha, o Vale do Lítio, que a mineração é outro setor extremamente degradante. Então, não é possível ir somente por uma vertente. A gente tem que cercar, né, como fazem os pescadores. Eu vou pegar a metáfora. A gente tem que cercar por todos os lados esse problema, né? Pensar o nosso modo de vida, pensar na questão da oferta energética, pensar em reciclagem, porque essas pás aí, daqui a pouco esse problema que a gente vai ter, com 25 anos, é a vida útil dela. Muitas delas vão se constituir em trambolhos, sem nenhuma perspectiva de reciclagem. Os painéis fotovoltaicos, nada disso está resolvido, e todo mundo alardeando essa transição energética limpa, sem ter resolvido nenhum desses dilemas. Então, eu sou mais favorável a essa perspectiva ampla, cercar esse peixe por todos os lados, né? Pegando essa metáfora, não tem saída simples. Nós estamos num dos maiores dilemas de toda a história da humanidade, que é a questão energética e climática, completamente relacionadas. Pegando o Bigu, meu irmão. E agora chegou a hora do Pegando o Bigu, um espaço onde a gente conhece projetos de pesquisa, de extensão ou alguma atividade acadêmica que tenha como tema o assunto que a gente está debatendo. E aí o Pegando o Bigu de hoje, obviamente, vai ser energia limpa, energias renováveis. E a gente vai falar um pouco do grupo de estudos Don Quixote, o projeto Don Quixote que você citou lá no começo, Mariana. Eu queria que você falasse um pouco, bem rapidinho, para a gente sobre esse projeto, o que é, qual é a intenção, o que é que vocês fazem. Explica um pouquinho para a gente. Laís, o Don Quixote ele é um projeto de ensino, pesquisa e extensão, então a gente trabalha nas várias frentes, que tem como objetivo principal compreender o processo de implantação de parques eólicos e os seus desdobramentos, especialmente em relação à terra. Né? Então, nós somos um grupo diverso, de professores das mais diversas áreas, temos professores também estrangeiros que participam do grupo, e ali a gente discute os contratos de arrendamento eólico, quais são os impactos desses contratos para as populações, especialmente do interior de Pernambuco e da Paraíba, que é onde o projeto está mais focado, mas estamos aí discutindo de forma ampla, porque é impossível, né, falar das implicações e dos contratos, sem falar dos outros estados, da região Nordeste especialmente, mas o nosso foco é principalmente Pernambuco e Paraíba. Então, a gente tem algumas frentes, né? Tem os pesquisadores, que vão produzir materiais de pesquisa, nós temos também a atividade de extensão, né? Então, vários integrantes do grupo visitam comunidades, entram em contato, tem uma rede estabelecida com organizações da sociedade civil, né, de militância de luta pela terra, e agora os movimentos que também passam a surgir discutindo a questão energética, né, especialmente as eólicas, mas agora a gente está se deparando com as usinas solares também, e aí o nosso papel nesse processo é um pouco oferecer assessoria jurídica a essas comunidades, verificar as demandas, e também a gente atua provocando o poder público, né? Então, ações conjuntas e provocações junto ao judiciário acerca dos problemas que nós estamos verificando em relação aos contratos de arrendamento, em relação à terra. Então, um pouco do nosso trabalho é fazer pesquisa e associar essa pesquisa que a gente faz com atividades de extensão, que tem como objetivo auxiliar essas comunidades nesse processo tão difícil de ocupação aí das empresas de energia eólica, especialmente.
Tá ótimo. E se alguém quiser, assim, passou por alguém que conhece alguma situação, quiser entrar em contato com o grupo Dom Quixote, tem alguma forma, alguma página, como funciona? Tem, o Dom Quixote, a gente tem uma página no Instagram, que é o @donquixote.projeto. Lá vocês podem acompanhar todas as ações do grupo Dom Quixote. Além das ações que a gente realiza de pesquisa e de extensão, a gente também divulga ações dessas organizações da sociedade civil que estão aí na luta para defender os seus territórios, né? Então, a gente também produz cards e tentando informar a população sobre o que são os contratos, como eles funcionam, sobre o que as pessoas têm que ficar atentas, né? Então, tem muita informação sobre esse processo de implantação dos parques eólicos e de informação em geral de tudo que está acontecendo sobre a temática. Então, pode ser uma boa fonte de informação para quem estiver interessado aí em saber um pouco mais sobre o que está acontecendo. Certo, maravilha. E agora chegou o momento das indicações de conteúdo, primeiramente agora das nossas convidadas. Soraya, quais foram as indicações de conteúdo que você trouxe aqui para a gente? Bom, a nossa produção está bem dispersa. Nós temos alguns vídeos, temos um vídeo sobre eólicas de 2 minutos, super curto, mas manda a mensagem, eu vou disponibilizar para vocês, todos estão na página do Instituto Terra Mar. Nós temos também uma animação chamada Vovó Ventania, que é muito bacana, e temos uma para lançar, falando da questão das eólicas, nesse novo cenário das mega renováveis, chama Maré Braba, mas ele ainda não foi lançado, vai ser lançado concorrendo ao Festival Samburá, aqui em Fortaleza, de vídeos ambientais, curtas ambientais. Então, essas são as dicas que eu dou em termos de vídeos. E em termos de produção textual, a gente tem um artigo falando do hidrogênio verde das mega renováveis na Fundação BOL, no site da Fundação BOL, e tem um também que está prestes a sair com a Fundação Rosa Luxemburgo, em parceria. Mas na nossa página também tem algumas produções em termos de eólicas, né, e de renováveis. @Instituto Terra Mar. Tá bom, e tá o certo. projeto de Mãos Dadas também tem algumas produções, inclusive um estudo de caso que focalizou o município de Amontada para perceber os impactos ambientais das eólicas e a violação aos ODS em relação a essa atividade. De que maneira ela impacta, quais ODS e de que maneira eles são violados. Certo, perfeito. E você, Mariana, quais são as indicações de conteúdo sobre o tema que você trouxe aqui para a gente? Eu acho que para quem quiser se informar um pouco mais do ponto de vista audiovisual, eu vou indicar 3 documentários que estão disponíveis no YouTube. O mais antigo deles é A Caçada dos Ventos, Energia Eólica, A Caçada dos Ventos. Foi produzido pela CPT da Bahia, né? O diretor é o Thomas Bauer, eu super recomendo, é um dos primeiros documentários que vai falar sobre isso. Depois a gente tem a websérie da Caritas brasileira, que chama Para Quem Sopram os Ventos, e aí tem vários episódios lá, super recomendo. E por último, eu acho que a última produção audiovisual que eu super recomendo mesmo é o documentário Vento Agreste. Foi dirigido por João do Vale, né, que é um professor universitário também, e eu acho que ele tem uma riqueza de sensibilizar as pessoas quanto ao barulho, quanto a todos aqueles efeitos que eu falei para vocês, um pouco sobre a saúde das pessoas. Ele vai discutir muito sobre isso e vai mostrar claramente o sentido do sofrimento, né, em relação à implantação dos empreendimentos. Então, eu acho que é muito legal, está disponível no YouTube, todo mundo pode acessar. E eu integro também o Observatório da Energia Eólica. Então, me lembrei aqui que da produção escrita, vocês podem, aqueles que estiverem interessados, do ponto de vista mais acadêmico, tem livros, publicações de artigos de diversos autores brasileiros que pesquisam isso aqui no Brasil. Vocês podem acessar pela página do Observatório da Energia Eólica. Então, tem publicações diversas
tanto de impactos sociais, ambientais e todo o debate de eólicas no Brasil, vocês podem acessar por lá. Eu acho que é um bom ponto de partida. Perfeito. A gente também trouxe algumas indicações. Então, a primeira delas é um documentário que se chama A Armadilha da Energia Eólica, os impactos desses grandes empreendimentos em Pernambuco. Foi produzido pela Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares aqui do estado de Pernambuco, a FETAP. Traz os relatos dessas agricultoras e agricultores que tiveram as suas vidas modificadas pela instalação de parques eólicos nas comunidades. Está disponível no YouTube. A segunda indicação é um livro, chama Os Impactos Socioambientais da Implantação do Parque de Energia Eólica no Brasil. Ele é produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará, de onde Soraya está conversando com a gente, a UFC, e traz vários artigos que abordam os impactos socioambientais da energia eólica em várias regiões do Brasil. E para quem sopra uns ventos, né, Marina já falou, e a gente vai indicar também aqui uma série de reportagens chamada As Energias do Nordeste. Né? Então, é uma série de reportagens que é fruto de trabalho colaborativo de diversas mídias nordestinas. Então, são as mídias A Nossa Pegada, Eco Nordeste, Marco Zero Conteúdo, que é aqui de Pernambuco, Notícia Sustentável e Saiba Mais, que elas vão tratar exatamente de alguns dos caminhos a serem trilhados rumo à garantia da segurança energética, com essa baixa pegada de carbono, mas para além dessa ideia, que é o que a gente tratou aqui de só de emitir ou não emitir CO2, elas trazem essa série de reportagens, trazem também essas considerações que a gente trouxe aqui no nosso episódio, de pensar essa geração de energia também a partir do território e das pessoas. Então, está disponível nesses sites, mas se você entrar no site da Marco Zero Conteúdo, que é marcozero.org/energias do Nordeste, você vai encontrar essa série de reportagens lá também. Bom, e é isso, nosso episódio chegou ao fim. Eu quero muito agradecer a Mariana e a Soraya. Foi um episódio riquíssimo, espetacular para a gente entender esses impactos dessa geração, dessa chamada energia limpa, né? A gente olhar agora também para essa outra perspectiva. A gente tem um episódio anterior falando de energia limpa, então a gente trouxe essa outra perspectiva também sobre esse tema, e quero aproveitar esse espaço para vocês, para agradecer, para vocês se despedirem, enfim, falar o que quiserem, se despedirem de quem está ouvindo a gente. Mariana. Gostaria de agradecer imensamente o convite, parabenizar pelo projeto. Eu acho que é um projeto essencial, né? A gente na academia precisa dialogar com a sociedade, então eu acho que é esse o papel que a gente está cumprindo aqui, né? De desmistificar e também de traduzir um pouco aquilo que muitas vezes parece complexo na teoria, mas que tem tudo a ver com a experiência prática das nossas vidas. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando, e estou sempre tentando fazer atividade de extensão para tentar transformar o conhecimento produzido também em algo que a sociedade possa se apropriar, que as pessoas possam se informar, e dizer que, mais uma vez, é um prazer, a segunda vez que eu encontro a Soraya, e que eu aprendi muito aqui, sempre aprendo muito com ela. Foi um prazer enorme. Muito obrigada, Laís, muito obrigada, Marília, pelo convite, parabéns pelo projeto. A gente que agradece, Mariana. E você, Soraya, pode ficar à vontade. Bom, eu queria agradecer também imensamente. Vocês são ótimas comunicadoras, e eu sempre fui uma amante do rádio, então, por consequência, eu sou uma amante dos podcasts. Que coisa boa! Acho muito legal essa cultura oral que é tão presente nas comunidades, né? Eu acho que é uma linguagem que chega mesmo enquanto se faz um cafezinho. É o tipo da comunicação que dialoga com o cotidiano, né? E aí eu gostei muito, pareceu uma conversa de comadres. E eu adorei estar com Mariana, né? A gente divide mais do que informações, acho que a gente divide um lado na sociedade, que, né, está ao lado dessas comunidades, e foi um prazer conversar com Marília, Laís e Mariana, essas comadres do vento, dos bons ventos. Foi sensacional, a gente agradece muito a participação de vocês, né, Marília? Foi ótimo, foi maravilhoso. É um papo sempre que desperta novas inquietações da gente perante a sociedade, né? Foi ótimo, eu agradeço muito a presença de vocês e espero que a gente se encontre futuramente, quem sabe, né? Exatamente, e a gente também agradece a você que está aí nos ouvindo, que chegou até o final desse episódio.
Quero te lembrar de você seguir a gente nas redes sociais, @Desteoriza, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Seguir a gente também nos tocadores de podcast. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify, deixa aí o que é que você achou sobre esse episódio. Também aproveita respondendo a pergunta que tem aí no Spotify para você indicar algum outro tipo de conteúdo que você quer que a gente desteorize. Quero te lembrar também que o Desteoriza é uma produção dos servidores da Diretoria de Comunicação da UFPE e também um projeto de extensão da mesma universidade. Esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Marília Félix. Teve produção de Jonas Lucas Vieira e Marília Félix, pós-produção de Felipe Silva, edição de Laura Marinho e design de Ludovico Soares, Sandra Chacon e Marcos Melo. Eu e toda essa galera, a gente te espera no próximo episódio. Até lá!